Olá, pessoas! Então, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que eu acho que eu deveria ter feito ele lá no começo, né? No comecinho do canal. Mas então, nunca é tarde, né? Então, hoje o vídeo vai ser sobre como ler baralho cigano. Que na realidade eu acabei iniciando o canal já dando um pontapé, né? Para cima e falando sobre mesa real, que é algo muito complexo, que é uma das coisas mais não difíceis, né? Mas é um dos métodos mais completos que tu tem um panorama geral da vida da pessoa, enfim. Então, ó, tem uma playlist já com duas mesas reais, assim, que foram analisadas, tá? Eu vou deixar aqui nos cards. Enfim, comecei com a mesa real e depois eu fui falando sobre o significado de cada uma das cartas. Também vou deixar essa playlist aqui, né, para quem quiser dar uma olhadinha, mas vamos lá, né? O tema aqui é como ler baralho cigano. Bom, primeira coisa, né? O que tem de muito importante aqui? Não é necessário ter nenhum vínculo espiritual, nem com nenhuma religião, na verdade, né? Não existe a necessidade de estar vinculado a nenhuma religião. Não é necessário ter alguma consanguinidade com ciganos, por exemplo. Isso pode ajudar muito na questão da intuição. Dificilmente vocês vão conseguir abrir o baralho, fazer uma leitura totalmente intuitiva, sem saber o significado das cartas. É muito difícil. Pode acontecer sim. Se vocês estiverem, por exemplo, manifestados, né, ou incorporados, isso pode acontecer. Pode ser que um espírito possa fazer essa leitura por vocês, que esse espírito traga esse conhecimento, né, na energia dele e consiga fazer essa leitura através de vocês. Os ciganos espirituais, por exemplo, né, ou pomagiras, enfim, que em algum momento, em alguma de suas vivências, tiveram contato com esse baralho. A primeira coisa que eu acho importante, precisa estudar. Hoje em dia existem muitos livros, muitas pessoas que são referências com relação ao baralho cigano, ministram, né, cursos na internet. Enfim, tem livros também muito conhecidos. Eu vou falar sobre um que eu gosto bastante, tá? Que é o da Odete Lopes. Ele é maravilhoso. Ele é um livro voltado à escola europeia, alemã. Existe uma diferença entre escolas, né? Onde esse baralho foi difundido, na cultura local, por exemplo, né? Entre a França e o Brasil, por exemplo, né? Vai existir uma diferença muito grande com relação ao que significa algumas cartas. Tá? Isso não é um problema. Vamos abrir um parênteses aqui, né? O que eu gosto de falar muito com relação à espiritualidade e baralho cigano, né? Eu acredito que o mistério esteja neste momento aqui, em que a gente vai embaralhar, mentalizar, né? Fazer a pergunta, pensar no nome da pessoa, pensar na pergunta, né? Neste momento em que eu estou colocando as cartas na mesa, dizendo o que essas cartas representam, pensando, mentalizando, a magia está aqui, neste momento, no momento do embaralhamento, dos cortes, das escolhas. Isso tudo para mim é mágico, é espiritual, é algo inexplicável. A partir do momento em que eu viro as cartas, eu já tenho uma situação que não é mais espiritual, que eu não dependo de um plano espiritual. A partir daqui é o meu conhecimento que vai dizer como essa leitura vai acontecer. Então, o espiritual, o mágico, é antes da gente virar, são as nossas escolhas, a energia daquela pessoa que está na nossa frente, que faz com que a gente vire determinada carta, que a gente corte de determinada forma, que as cartas vão se apresentar. Então, fechando parênteses, né? Então, para a espiritualidade, esse plano espiritual que de alguma forma nos auxilia, né? Eu não sei se o plano espiritual, por exemplo, decide, né, que cartas eu coloquei aqui, né? Essas cartas elas não vão se movimentar, elas não vão se mover. Então é conforme saiu, né? É uma questão, não sei, de atração, de energia, não sei explicar. Mas quando eu viro a carta da foice, ela para mim ela representa algo. E o plano espiritual sabe o que essa carta significa para mim. Isso porque quanto mais a gente usa o nosso baralho, mais nós vamos tendo, vamos dizer, proximidade, mais nós vamos tendo intuição, mais essa carta vai dizer para nós, né? Quanto mais a gente usa o baralho, mais a gente vai saber o que significa cada carta para nós, porque não adianta a gente
a gente pode decorar, na verdade, a gente vai aprender o que cada carta significa, vocês podem aprender o que cada carta significa em cada uma das escolas, escolher a que vocês mais gostam, a que mais se aproxima do que vocês enxergam na carta. É importante vocês olharem para essa carta e sentirem o que ela diz para vocês, né? Baseado no significado inicial, que já é difundido geral, né? Para geral, vou usar uma gíria aqui, né? Para geral, essa carta significa cortes, por exemplo, né? Bom, significa cortes, só que eu olho para essa carta e não vejo só uma foice cortando trigos, eu vejo também os trigos, né? Então, o que esses trigos podem representar? Eu vejo uma colheita também aqui, né? Uma colheita sendo feita. Um corte para quê? Para que eu colha algo, eu preciso cortar o trigo para colhê-lo e ter os benefícios dessa colheita. Então, tem que tentar olhar para cada uma dessas cartas e ver o que para você significa. E o plano espiritual, de alguma forma, vai se encarregar de colocar essa carta no local certo, na hora certa, vocês vão abrir ela e o plano espiritual sabe que vocês olham para essa carta e vocês pensam sobre ela. O plano espiritual sabe que vocês pensam sobre essa carta, por isso que saiu essa carta para aquela pessoa, para aquela energia que está aqui na mesa. O plano espiritual sabe que eu olho para essa carta e para mim ela representa a solução para os meus problemas, abertura de portas, abertura de caminhos. Então, por isso que é importante a gente, depois que a gente estuda, sabe o significado de cada uma das cartas, a gente olhar para elas e começar a exercitar. Então, primeira informação importante. Já falei várias coisas aqui, né? Mas vamos pontuar, né? O que é importante? Tem que saber o significado das cartas, tá? Não vai vir do nada na tua cabeça o que significa cada uma das cartas. Se tu pegar esse baralho aqui, tu nunca viu antes, enfim, ficou com vontade de aprender só, tá? Tu nunca viu nada e tu tira a carta, por exemplo, da cegonha, tá? Como que tu vai saber o que essa carta significa, né? Popularmente, ela representa a gravidez, né? Só que essa carta, ela não vai te responder sua gravidez. Se a pessoa perguntar sobre o trabalho dela, tu não vai poder dizer, tem uma pessoa grávida no teu trabalho, né? E isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas acabam lendo só o manual, por exemplo, que vem junto com o baralho, ou então a pessoa fica só nessa de querer intuir, né? O que o baralho quer dizer? É a carta do chicote. Que chicote representa brigas, o chicote representa, né, alguma violência, por exemplo. Isso é o mais básico, mas ele não representa só isso. E aí que tá o diferencial de cada de cada cartomancista. Segunda dica, vamos dizer assim, né? Como ler baralho cigano. Tu vai ter que escolher um método para leitura, né? Tu pode escolher, o consulente pode escolher, mas é importante, eu gosto muito de fazer leituras por métodos, porque eu não me perco, porque eu sei que o que cada método responde, como ler cada um dos métodos, né? Existem pessoas que fazem leituras assim, por exemplo, tá? A pessoa pergunta, sei lá, vou conseguir um emprego ainda esse ano? Tem gente que faz assim, ó, e vai lendo infinitamente, até o momento em que de alguma forma tem um estalo na cabeça, a pessoa para de tirar cartas, tá? Ou intuitivamente parou aqui. Então, ó, vai conseguir um emprego ainda esse ano? Sai a carta da foice, a primeira carta ainda assim, ó, não, neste momento não, mas nós temos a chave aqui que ao passar do tempo tu vai conseguir sim, vai abrir portas, vai abrir caminhos, transformações vão acontecer, né? Mudanças vão acontecer nos teus caminhos e tu vai sim conseguir um emprego. E essa mudança não vai ser demorada, vai ser rápida, porque nós temos aqui a carta do cavaleiro, que é uma carta que representa a rapidez de alguma forma, né? E algo chegando, se aproximando, algo novo, um projeto novo da gente, né? E aqui termina com a carta da cobra. A carta da cobra, quando a gente fala de trabalho, é uma carta que fala sobre inteligência, sobre usar os teus estudos, todo o teu conhecimento, né? Ser inteligente, ser estratégico. Então vai ser um trabalho que tu vai precisar usar os conhecimentos que tu já estudou até agora. Tem gente que faz leitura assim, né? Eu não faço esse tipo de leitura assim aberta, sem saber quando parar, porque eu acho que em alguns momentos isso pode atrapalhar. Então, esse método assim de lendo como se fosse um livro, né? Como se fosse
coisas que vão, como se fossem notícias que vão saindo para ti. Eu acho lindo, tá? Normalmente, ciganos espirituais que fazem dessa forma, que vão lendo, vão tirando cada uma das cartas e vão lendo ela em sequência. Eu acho muito bonito, mas eu não consegui me organizar dessa forma, tá? Mas é possível ler dessa forma, tá bom? Pulei algo que também é muito importante, tá? Antes de começar a fazer qualquer tipo de leitura, é importante que teu baralho seja consagrado. Eu acredito que, no mínimo, a pessoa tem que acreditar no plano espiritual, em algo superior, né? Porque senão vira apenas um jogo, um brinquedo, né? Que, na verdade, o Petit Lenormand, ele se originou de um jogo da esperança, que era muito mais, eu acredito que era muito mais recreativo, né? E o baralho, ele foi elaborado já com o intuito de ser divinatório, né? A partir do momento que ele é divino de alguma forma, eu acho que ele tem que acreditar no plano espiritual, sabe? Então é importante de alguma forma ter uma conexão espiritual e consagrar o teu baralho. É o começo, né? É uma ligação espiritual de alguma forma, é uma forma de ativar esse baralho. Também tem, isso foi importante, vou deixar aqui nos cards um vídeo de consagração, como eu consagro os meus baralhos, tá? Vocês podem fazer podem olhar outros vídeos aqui no YouTube que falem sobre consagração de baralho. Tem várias formas de fazer, tem mais simples, mais difíceis, enfim, vocês fiquem à vontade. O início, né, o primeiro baralho que eu consagrei foi com base, né, no que a cigana espiritual que me acompanha pediu para que eu fizesse, né, eu consagrei da forma como a minha cigana espiritual informou que eu poderia fazer, né, então eu fiz como ela disse. Mas existem outras formas. Aqui no canal eu expliquei a forma geral, como eu faço hoje com os meus baralhos. O primeiro baralho eu fiz todo um ritual diferenciado que ela pediu. Nos outros eu acabei fazendo um pouco mais simples, tá, mas eu considero eles consagrados da mesma forma, tá bem? Então, consagrar é importante, né? Como ler o baralho cigano? Primeiro tu vai aprender, tu vai consagrar o teu baralho, aí tu vai começar a ler, tá? Aí, quando a gente começa a ler, tem os métodos, né? Vocês podem escolher a forma que vocês vão ler. Eu aconselho a começar leituras de 3 cartas, tá? 2 cartas eu não recomendo. Para mim, 2 cartas parece que fica faltando algo, né? Eu não sei explicar para vocês, mas parece que falta uma carta para desempatar. Não sei explicar para vocês, né? Mas enfim, pode ser uma mania minha, né? Mas enfim, pelo menos 2 cartas. Não dá para responder uma pergunta para uma pessoa com apenas uma carta. Eu não consigo, né? Então, a forma que eu vou orientar vocês é a forma como eu me adaptei. Mas, enfim, existem diversas pessoas que falam sobre isso aqui no YouTube. Vocês vão ver todas que vocês puderem conseguirem e vão ver a que vocês mais gostarem. Então, eu sempre oriento que se comece, né, a ler baralho cigano com 3 cartas, tá bem? Aí aqui, outra coisa importante para quem está começando, como que tu vai ler? Precisa ter uma pergunta objetiva. O baralho cigano, ele é objetivo, ele não é, ele é um pouco diferente do tarô, que o baralho cigano ele é objetivo, ele é para o teu dia a dia, ele é para ver as energias, as tendências que estão para acontecer na tua vida. Então, se é para ajudar no dia a dia, é para ser objetivo, né? Então, como ser objetivo? Tem que ter uma pergunta, tá? Tiragem de 3 cartas. Sem uma pergunta definida, fica muito difícil, porque cada uma das cartas traz diversos significados diferentes. Isso vocês vão ver quando vocês forem estudar o significado das cartas. Então, se cada carta pode significar várias coisas, como que tu vai saber se aquela carta falando sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre amor, enfim, sobre o dinheiro? Não tem como saber se a pessoa não te perguntar. Ela precisa fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta. Existem várias formas de embaralhar, né? Vocês vão escolher a forma que vocês acharem melhor, que embaralhou melhor. E aqui, né, vocês vão estar embaralhando e vão estar mentalizando, tá? Não é simplesmente passar uma carta por cima da outra, vocês vão estar mentalizando nesse momento. Então, é importante. Vocês podem também pegar o baralho e passar para a pessoa, para o consulente, para que ele embaralhe. Tem cartomancistas que não gostam de ter a energia de um terceiro nas cartas, pegando as cartas, né? Então, isso vai ficar também a cargo do que vocês preferirem, tá? Vocês vão fazer uma escolha. Vocês vão escolher ou embaralhar ou passar para o consulente fazer esse embaralhamento.
Depois de embaralhar, existe o corte, né? Vocês podem cortar em 3, né? Eu corto sempre assim, tá? Pego a do meio, a mais perto de mim e a próxima. Sempre com a mão direita, não sei. Existem, né, várias, vamos dizer assim, várias teorias, né? Que com a mão direita tu vai ter mais intuição, com a mão esquerda tu vai ter mais objetividade, enfim. Eu não sei. Intuitivamente eu fiz dessa forma. Eu sempre fiz dessa forma, né? Então vocês vão escolher a forma que vocês vão cortar. Tem gente que só corta assim, uma vez, né? Tem gente que pede pro consulente cortar, né? O consulente vai fazer o corte dele, vai de alguma forma trazer a energia dele também pro teu baralho. Enfim, mas é importante a parte do corte. Eu não sei explicar porquê, né? Mas para mim é importante. Então eu vou explicar para vocês como eu faço. E eu sempre faço com cortes, tá? Então, vai lá, tá? Depois que cortou, aí tu vai ver o método. Método de 3 cartas, ok? Então, eu leio de 3 cartas dessa forma, tá? A carta central responde a minha pergunta sim ou não. Ou então, se é uma pergunta que não é de sim ou não, me responde... é o foco energético desse jogo, então essa carta de central ela vai ser mais importante, vamos dizer assim, e as outras cartas elas complementam o jogo, elas se espelham, né? Então resposta e complementos, eu sempre faço assim, tá? Tem outras pessoas que fazem assim, ó, só colocam as 3 cartas aqui e elas leem em sequência, ó, saiu essa aqui responde isso, aquilo e aquilo outro, tá? Então vocês podem ler ou em sequência ou dar nome para cada uma das casas. Quando vocês estão colocando elas na mesa, vocês podem falar, essa aqui vai me responder, essa aqui vai complementar e essa também vai me complementar. Ou então, essa aqui representa o passado, o presente e o futuro. Ou então, essa carta representa o meu problema, a solução do problema e o resumo. Essa aqui me representa o problema, a causa e a solução. Quando vocês falam que vocês querem que a carta responda, ela vai responder aquilo, tá? Acreditem nisso, tá bom? Retomando, precisamos conhecer o significado das cartas, precisamos consagrar o nosso baralho, cortar, precisamos embaralhar, precisamos escolher um método, né? Ou não, pode ser aquele método, né, de vai tirando, vai virando, vai falando para a pessoa. Só que isso aqui tem que ter um conhecimento muito mais profundo, né, sobre o baralho. Então, eu aconselho ter um método mesmo. 3 cartas, tá? Essa é a primeira forma de começar a ler um baralho, tá? Ler baralho cigano. Existem vários métodos, né? Que eu falei de 2. Métodos de 3 cartas, de 5 cartas. Eu tenho uma playlist também sobre métodos de tiragem. Lá eu já expliquei alguns. Existem diversos. Vocês podem, inclusive, fazer o próprio método de vocês, né? Só que para isso você tem que testar esse método, né? Testa bastante com vocês. Outra coisa, quem está começando, lê muito para si próprio, né? A gente tem medo de fazer a leitura para si, né? Mas tenham em mente que vocês estão aprendendo, tá? Então não levem aquilo que sai ali como uma verdade absoluta. Aliás, nunca, nem para um consulente. O que a gente vê naquele momento são tendências de acordo com as nossas energias daquele dia, né? Lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, ele sempre vai ser superior a qualquer oráculo. Então, se hoje sai nas cartas que eu vou arrumar um emprego amanhã eu posso acordar e não querer procurar um emprego, porque eu vou estar exercendo meu livre-arbítrio. Não quer dizer que aquele emprego não esteja nos meus caminhos, tá bem? Então, lembre sempre disso, desse exemplo. Nós temos o nosso livre-arbítrio, então nada que sai nas cartas é previsão de futuro, é uma adivinhação, né? O baralho não é adivinhatório, é divinatório. A intenção não é adivinhar o teu passado, o teu futuro. Ele é para te ajudar a entender o que está acontecendo no teu dia a dia, nas tuas energias de hoje, momentâneas, né? Então, a partir do momento que tu começa a ler para outras pessoas, começa exercitando para a família, para amigos, isso é importante, e para si próprio. Faz muito exercício, faz tiragens fictícias, vai ajudar bastante vocês também. Leiam sempre o baralho com muita responsabilidade. Nós não podemos fazer leituras, falei, a pessoa, o que ela entendeu, o problema é dela. Não é assim que funciona. Nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós falamos. O que sai da nossa boca
é nossa responsabilidade. Eu penso dessa forma, né? Quem não pensa assim, não tem problema. Mas, né, para quem está começando o baralho cigano, eu acho importante passar essa informação. Que a gente precisa cuidar dos outros, né? Ter a empatia, né? Que é tão famosa hoje em dia, mas poucos sabem o que significa exatamente, né? A pessoa vem aqui e faz uma pergunta assim, minha mãe vai melhorar de saúde, por exemplo? E sai cartas negativas, por exemplo, que tu interpretou de forma negativa, tu não pode responder, não, tua mãe vai piorar. Entende? Não é que vocês não precisam mentir que a mãe vai ficar bem. Mas vocês podem falar, olha, ela ainda vai passar por mais tratamento, ela precisa ainda seguir, né, com acompanhamento médico, precisa de... Enfim, né, gente? Tem várias formas de tu falar a mesma coisa. Tentem falar de uma forma que tu não vai machucar aquela pessoa, que não vai magoar aquela pessoa. Com relação, por exemplo, à traição. Eu não estou dizendo para vocês, vocês têm que mentir que a pessoa não está sendo traída, por exemplo. Mas vocês têm que lembrar que vocês não são, nós, né, cartomancistas, nós não temos a verdade absoluta nas nossas cartas, nas nossas mãos. Nós não somos Deus, né? Nós não temos a vida das pessoas na nossa mão. O nosso poder, né, o poder que a gente exerce, ele não cabe, né? Não cabe a vida dos outros na nossa mão, não cabe. Então, tem gente que não gosta de perder esse poder, né? Tem gente que gosta de exercer e gosta de dizer, né? Eu sei tudo que acontece. E não se sabe nada. O que a gente consegue acessar com as cartas é a energia do consulente. Muitas vezes, quando a gente está falando de traição, aquela pessoa tá tão desesperada, é tão ciumenta, possessiva, que ela traz essa energia nela mesma de traição, né? Ela tá sempre chamando essa energia para perto dela e as cartas absorvem isso. Muitas vezes não é uma traição. Então, muito cuidado, tá? Vocês podem falar que existe sim uma influência de uma outra pessoa nesse relacionamento, pode ainda não estar acontecendo fisicamente, por exemplo, pode ser que o outro esteja só pensando em uma pessoa diferente, que o outro só esteja, enfim, flertando, né? Pode estar sim tendo um outro relacionamento, pode, mas nós temos que pensar assim, ó, o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Se for falar, teu marido tá te traindo, gente, isso já deu problemas, né? Já aconteceu, né? Do marido traído dar um tiro numa cartomante. Já aconteceu, né? Isso é uma das histórias, né? Então, muito cuidado, e a gente não pode alegar na frente de um juiz. Não, mas as cartas que disseram, não fui eu que disse. Tava lá escrito nas cartas, eu falei para ela. Isso não é defesa para nós, né? A partir do momento que tu, de alguma forma, tu faz com que uma pessoa cometa um ato de loucura ou um crime, tu ajudou aquela pessoa a cometer aquele crime de alguma forma, tu de alguma forma influenciou aquela pessoa, tá? Então, muito cuidado, tá? Podem acontecer coisas piores, né? A pessoa pode tentar, não vou usar a palavra aqui, né? Não podemos falar assim aqui no YouTube, mas enfim, pode acontecer algo pior, né? Aquela pessoa pode sair dali desesperada e fazer alguma coisa. Então, e tu é sim responsável pelo que tu fala, tá? A gente não pode colocar essa responsabilidade só sobre o consulente. É ela que se vire com o que ela entendeu. Não é assim, tá bom? Vamos ter cuidado com as pessoas, tá? Não é mentir. De novo, não é mentir. É saber como falar as coisas, né? Falar de uma forma que tu não vá atrapalhar o livre-arbítrio daquela pessoa, tu não vai atrapalhar o karma daquela pessoa. Eu sempre peço, né, quando eu vou fazer uma leitura, abrir as cartas, eu sempre peço para que a minha cigana espiritual me auxilie de alguma forma, que ela nunca permita que eu ultrapasse, né, os limites, que eu passe por cima do livre-arbítrio das pessoas, que eu interfira no karma alheio. Eu sempre peço esse auxílio, assim, né, porque tudo que a gente fala pode interferir no karma das pessoas, né, então muito cuidado para ter um mínimo de interferência. Eu não faço escolhas, por exemplo, as pessoas. A gente diz, o que eu faço? Eu sigo o meu relacionamento ou não? Eu não posso decidir, nem eu, nem o baralho. Quem vai decidir se tu vai largar a pessoa ou não é tu, consulente.
Não dá para passar essa responsabilidade para uma outra pessoa. Quem tem que decidir as coisas é tu, de acordo com as energias que saíram no baralho, por exemplo. Se aqui no baralho diz assim, olha, se tu terminar o teu relacionamento, a tendência vai ser ruim, tu vai ficar sofrendo, não vai adiantar nada, você vai seguir se vendo, sei lá. Ou então, com relação ao trabalho, aceita esse trabalho ou não? Aí tu vai lá e diz, sim, acho que tu deve aceitar. Não, o que eu faço? Eu faço uma leitura no sentido assim, vai ser positivo aceitar esse emprego? Aí se ele disser que não, vai dizer por que não, né? Vai ter cartas que vão se complementar e tu vai explicar para a pessoa, olha, aqui a tendência é que aconteçam muitas brigas, é que tu não seja valorizada, tá? Aí tu vai dizer o que pode acontecer. Quem vai escolher se vai ir para aquele emprego, se vai ficar naquele emprego, é o consulente, não pode escolher por ele. Manda mensagem pro fulano, tu que sabe, né? Não vou te responder isso aqui pelo baralho, posso fazer outra pergunta. Então eu sempre sugiro perguntas que não representem uma escolha. Quem tem que escolher é o consulente de acordo com o que saiu nas cartas, tá bem? Não façam escolhas, porque amanhã ou depois vocês podem ser cobrados por elas, né? Cobrados tanto pelo consulente quanto pelo plano espiritual, tá bem? Bom, tá, aí vamos lá. Tá, vocês escolheram um método de 3 cartas, tá? Vai ter uma pergunta, tá? A pessoa vai perguntar, vou conseguir um emprego esse ano? Resposta, essa forma como eu leio, resposta e complementos. No centro do jogo a gente tem a carta respondendo. Essa carta ela representa um sim ou não. Para mim, a carta da âncora ela responde sim. Então, sim, tu vai conseguir um emprego. Essa carta ela não fala só um sim, né? Ela também traz uma energia de estabilidade, né? De algo mais seguro para essa pessoa. Então, vai vir um trabalho seguro para ti, tá? Estável. Aqui. As cartas que se complementam. Carta da Cruz. A carta da Cruz fala de, para mim, dentro da escola que eu sigo, né? A cruz, ela não significa somente sofrimento, né? Problemas, sacrifício. Ela até representa um pouco de sacrifício, mas ela representa sempre uma vitória no final, né? Sempre um final feliz. Essa é a última carta do nosso baralho, né? Então, o baralho ele vem contando toda uma história nossa e termina com essa carta. Então, termina com um final feliz. Eu não consigo imaginar um final triste, sofrimento, sabe? Não consigo. Então, para mim, é uma carta positiva. Em alguns momentos, ela pode representar algumas dificuldades, mas aí são casos pontuais, enfim. A gente vai vendo. Então, aqui, o que eu vejo, né? Até aqui, né? Aqui eu vejo muita dificuldade para ela conseguir esse emprego, né? Não foi fácil conseguir esse emprego. Foi sofrido, né? Foi difícil chegar onde chegou. Foi difícil conquistar esse emprego, né? Dentro aí dos caminhos dela, muitos caminhos. Talvez essa pessoa chegou num momento em que ela tem várias escolhas, né? Ela pode ter até mais de um emprego na energia dela, né? Que ela vai ter que fazer uma escolha, tá bem? Aqui escolhas vão ser importantes, né? Neste momento. Então, depois de muita luta, muita batalha, ela conseguiu, né? Ela sofreu bastante para conseguir esse emprego estável, esse emprego mais seguro, né? Então, aqui eu também faço uma leitura de carta oculta, mas não é obrigatório. Eu conheço cartomancistas excelentes que não fazem leitura de carta oculta, né? Não acreditam ou, enfim, acham que é algo que não desnecessário. Eu gosto de dar uma olhadinha sempre. Não é sempre que eu leio, não é sempre que eu dou esse foco para as cartas ocultas, mas eu gosto de olhar, nem que seja para, né, para eu mesma entender o que tem por trás daquele jogo. Porque aqui nós temos o que tem muito nítido, né, que é fácil de enxergar, o consulente pode entender, mas temos questões ocultas que às vezes ajudam. Como que eu cheguei aqui, né? Como que essa situação chegou onde está? Então, já também tem uma playlist de cartas ocultas, como fazer essa leitura. Vou deixar aqui nos cards, vou deixar nos comentários todos os vídeos que eu falei aqui durante esse vídeo, vou deixar aqui nos comentários também, tá? E na descrição do vídeo. Aqui, então, somando, né? 4 mais 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21. Nas cartas ocultas, a gente tem a carta número 21, a carta das montanhas, somando 2 mais 1, dá a carta da número 3, dá a carta do navio. Então, navio e montanhas. Então, as montanhas representam normalmente problemas, dificuldades, caminhos difíceis. Aqui, né, lembrando aqui da cruz, né, não foi fácil. Ela passou por muitas dificuldades, muitas pedras, muitos bloqueios,
né, para chegar onde chegou, mas veio um navio mudando essa situação, né? Essa situação veio muito complicada, mas mudou. As águas mudaram, os rumos mudaram, né? O navio ele sempre traz mudanças para a nossa vida. Então, nesse caso, vai trazer uma mudança bem positiva, né? Nesse caso aqui, realmente foi positivo e não foi fácil, foi longo. O navio também fala de uma passagem longa de tempo, né? Então, foi difícil, né? Para conseguir chegar nesse emprego estável que a pessoa vai conseguir hoje, tá? Seria isso, dessa forma que eu iria ler. Então, claro, aqui, né, eu só fiz uma para exemplificar, né, gente? Mas tem que fazer bastante exercício. Leiam para si. Vai ajudar bastante, bastante, podem acreditar. E façam tiragens fictícias também. Exercitem a tiragem, exercitem o ler o baralho cigano. Então é dessa forma que vocês vão ler. Então precisa conhecer as cartas do baralho cigano, consagrar, cortar, embaralhar, interpretar. E é isso. É só isso. Então a última coisa que tem que fazer, né, quando a gente fala em como ler baralho cigano, é interpretar para o consulente. E assim, ó, eu não gosto de só dizer para a pessoa assim, não, tu não vai conseguir um emprego esse ano. E ponto final. O meu baralho, né, as cartas que se complementam, elas têm que trazer algo a mais, né? Tem que trazer como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou dizer para vocês? Assim, tem que trazer uma solução para aquele problema, para aquele não, né? Então, se está dizendo que a tendência é negativa, ajuda a pessoa, né, a chegar assim, ó, como que tu pode fazer para que virar um sim, né? Para que essa situação seja positiva. Tenta mudar atitudes, enfim, fala, claro, de acordo com o que está nas cartas, né? Tem que mudar a forma como tu está agindo, então, sei lá, né? Depende das cartas que saírem. Mas tem que ter um conselho, né? O baralho não vai simplesmente dizer não e te vira com esse não, né? Tem que ter um algo mais. Um algo mais, normalmente eu tiro das cartas ocultas e das cartas que se espelham, né? E a carta central é o que vai me responder. Mas isso vocês podem fazer também de outras formas. Tá? Tem que ter um conselho do baralho, né? Não basta ter uma resposta, tem que ter uma resposta e um conselho, tá bem? Posso vir aqui de novo falar de como ler baralho cigano, método X, método Y. Hoje eu falei sobre o método de 3 cartas. Posso no próximo falar como ler baralho cigano, método Peladan, por exemplo. Tá? Acho que é isso que eu vou tentar fazer. Provavelmente eu me esqueci de alguma coisa, né? Vou dar uma olhadinha, né, enquanto eu faço a edição do vídeo. O que faltou. Então deixe aqui nos comentários, né? Dicas também que eu tenha esquecido de como ler baralho cigano. Vocês podem deixar a forma como vocês fazem, se fazem diferente do que, né, do que eu faço. Perguntas, dúvidas que vocês tiverem, podem deixar também aqui nos comentários. E aquilo, né, que eu sempre tenho que pedir aqui, porque sempre tem pessoas novas no canal, então se não está inscrito ainda, te inscreve aqui no canal, curte o vídeo se tu gostar, compartilha, tá bom? Que tudo isso ajuda bastante. O canal tá no comecinho, né? Então vocês comentarem ajuda bastante, vocês compartilharem mais ainda e sempre, né, deixa o joinha ali que representa bastante aqui pro YouTube, tá bem? Muito obrigada por quem assistiu até o final. Um grande abraço a todos, um feliz ano, né, que está começando aí, para todos nós, que seja de muita saúde, né, para poder lutar aí pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas, né, pelos nossos trabalhos, pelos nossos amores, né, para que dê tudo certo esse ano, tá bom? Um grande abraço a todos.